Então, vamos começar. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, Jordan, pela oportunidade de coordenar essa mesa preparatória para o 10º Enapol. A proposta de hoje é tratar do tema Amor e Sexo na Adolescência. E eu dedico o trabalho que vamos realizar essa noite à memória de Leda Guimarães, que faleceu nesse final de semana. Leda deixou como legado o amor pela psicanálise e, para muitos de nós, a transferência de trabalho com a Escola Brasileira de Psicanálise e com o Instituto de Psicanálise da Bahia. Então, em memória de Leda, vamos trabalhar hoje à noite com muito amor e desejo. Antes de passar a palavra para Luiz Felipe, antes de começar essa mesa, vou compartilhar uma breve encenação de Paulo Gustavo sobre o encontro amoroso entre adolescentes. Então, bem curtinho, que ele encena do que se trata esse encontro. Então, vamos compartilhar aqui. Então, aí tipo assim, ele começou a me sondar, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, você vai ao show? Aí eu peguei e falei assim, vou. Aí ele pegou e falou assim, eu também. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, e aí? Aí eu peguei e falei assim, nada. Aí ele pegou e falou assim, caraca. Aí eu peguei e falei assim, fala sério. Aí ele pegou e falou assim, demorou. Então, nada melhor que um artista com acessibilidade, Paulo Gustavo, para trazer para nós do que se trata esse encontro amoroso. Se antes eram grandes cartas, hoje são papos breves e enigmáticos. Então, isso é só para aquecer o nosso trabalho essa noite. Olá, pessoal, boa noite. Quero aqui agradecer o convite de Mônica e Jordan, participar dessa preparatória do Enapol. A gente tem participado, Mônica, junto com outros colegas aqui também na sessão, Daniela, Etel, Márcia, de um grupo de trabalho, de conversação para o Enapol. E, bem, tem sido a oportunidade para discutirmos esse tema. E é uma alegria poder, de uma forma, compartilhar aqui com vocês essa noite algumas ideias de que me ocorreram e que me fazem pensar sobre o tema do amor e do sexo na adolescência. E é a título mesmo, assim, de um ensaio, com ideias arriscadas, que, bem, eu compartilho com vocês, assim, essas notas. Eu fiquei contente quando Luísa me mostrou a ideia, né, de mostrar o videozinho de Paulo Gustavo, foi depois que a gente já, enfim, nesses últimos momentos. E tem algo no vídeo do Gustavo que ressoa, um dos pontos importantes que eu penso se tratar o amor na adolescência, algo com a linguagem, um modo de falar que tem uma característica própria, um desapego, digamos assim, com a língua do outro. Mas, enfim, compartilho com vocês aqui algo dessas notas. E eu parto de uma premissa, gente, que é a seguinte: o que viermos a falar sobre os adolescentes é anacrônico. A gente está em outro tempo. Eles vivem um presente. A gente que se ousa a falar sobre eles, vivemos em outro tempo. E acho que partir dessa premissa anacrônica permite alguma coisa interessante de falar sobre isso que ouvimos naquele momento. Os adolescentes estão à frente de nós em qualquer aspecto que possamos abordar sobre eles. Mas eles estão vivendo aquilo que nós buscamos correr para teorizar e formalizar de alguma forma. Há um nível daquilo que na adolescência está acontecendo. O novo é aquilo que está aí e ainda não se sabe o que é. É um vão entre o vivido pelos outros e o que pode ser dito por outros. Nesse ponto opaco entre o nosso presente e o presente dos que atravessam a adolescência, está o novo,
E vocês já sacaram que o novo é um significante-chave da proposta do ENAPOL que teremos esse ano. É o novo no amor. Não estamos no mesmo tempo, apesar de vivermos a mesma época. Tomar o novo no amor, desde essa perspectiva, pode oferecer alguns pontos que permitem nos orientar. Outro modo de colocar a questão é dizer, o novo no amor ainda está por vir para nós. Fazendo congressos, encontros, noites preparatórias para chegar lá. E ainda assim, só poderíamos meio dizer sobre o assunto. Há mais chance, se formos de alguma maneira aptos a captar, também, no meio dito dos que falam para nós, algo do vivo sobre aquilo que se passa e não se passa no amor e no sexo. Uma palavra relativamente nova pode ser um caminho para tentar arriscar. E é em termos de arriscar e risco que eu falei aqui, né? Algo sobre o tema. Então, a palavra poliamor. Cada um de vocês certamente tem uma pequena teoria sobre o dito cujo. Muito se escreve, são feitas séries, reportagens, cursos sobre o poliamor. Porém, um detalhe chama a atenção. Quem produz um discurso sobre o poliamor não parece ser exatamente quem os vive. Nesse vão, me parece residir o que os adolescentes estão vivendo em matéria de amor. Há algo normativo em qualquer discurso. E aqui não seria diferente sobre o poliamor. Há comumente uma proposição de transparência, de consenso e sinceridade como elementos centrais para uma experiência poliamorosa. O que interessa aqui é notar a diferença entre essas normativas e a prática, sobretudo entre os jovens mais jovens. O poliamor dos jovens de 30 anos ou mais que escrevem e fazem séries sobre o poliamor não parece ser precisamente o poliamor dos jovens mais jovens. Primeiro porque os adolescentes, quando falam sobre amor, costumam falar sobre outras coisas, que não relação não monogâmica, queda do patriarcado e por aí vai. É uma hipótese. Um dos nomes do amor na adolescência é a amizade. O poliamor não catalogado como poliamor é aquilo que acontece entre os amigos. O off-label do amor, se a gente quiser falar. Um amor-amizade, onde o erotismo é mais permeável e onde o laço amoroso não está necessariamente sobre a norma da figura do casal. O casal amoroso, o casal de namorados. É uma imagem que não faz tanto sentido tanto. A extensão do que é permitido ou não em termos de erotismo parece ser mais elástica quando não se está operando sobre a lógica do fazer par. Como se a própria ideia do par amoroso fosse já não só ultrapassada, mas, sobretudo, insuficiente para ressoar aquilo que rola, bem nos termos de Paulo Gustavo. Insisto nesse ponto. No desprendimento com os rótulos, seja para descrever uma relação, seja para descrever menino e menina, algo acontece. Me parece que essa é uma das razões para encontrarmos uma fronteira mais porosa entre o namoro e a amizade. Todas essas são expressões da língua do outro, a língua que nós falamos, mas que simplesmente não fazem sentido, nem mesmo em sua antinomia, nem mesmo na antinomia, suposta antinomia entre
namoro e amizade. É como se esses sentidos perdessem a consistência para os jovens mais jovens. Pelo menos não é isso que eu ouço no consultório. Faz muito sentido falar dessas coisas. É outra coisa que acontece. O amor se fala e se faz com muitas línguas, particularmente aquelas que o outro ainda não codifica. Nessa linha, seria interessante cogitar que o novo no amor se faz com a língua. Que os adolescentes podem ser quem nos ensinam que o laço amoroso se faz e se fala com um dizer não facilmente capturável pelo sentido, e tampouco por qualquer programa normativo. Desse modo, o desprendimento com os nomes, e sobretudo com os nomes do amor, é onde mora algo novo. Essa é a ideia. Né? Interessa como analistas buscar ler os efeitos dessa operação nos modos como o desejo e o gozo incidem quando o match acontece. Podemos falar dessas incidências quando abordamos o tema do sexo. Uma maneira de abordar seria: qual o sexo para um laço amoroso, poroso entre o erotismo e a amizade? Certamente, o sexo não será o apogeu do enamoramento aqui. Tampouco o sexo será o elemento central para a definição do que é ser homem, mulher, homo, hétero. Uma baliza entre um sexo experimentação e um sexo experiência pode aqui orientar algo. Uma hipótese é pensar que o sexo dos adolescentes amantes, amigos, é um sexo experimentação. Uma espécie de masturbação a 2, a 3. O amor amigo dos adolescentes não deixa de ser uma estratégia narcísica de pôr à prova o corpo erógeno. Com o poliamor, muito beijo e pegação pode acontecer sem que as repercussões sejam encapadas pela ideia de uma amanhã. Faz sentido, amanhã. Tudo pode seguir sem que o erotismo aí em voga Está me ouvindo? Então, Sim, um som estranho. Eu fui mutar e a pessoa desligou o microfone e acabei batendo no som aqui. Então, vamos lá. Eu falava que não fazia muito sentido, né? Esse amanhã. Tudo pode seguir sem que o erotismo aí em voga desestabilize a armação narcísica. Essa é a ideia de sexo experimentação, dessa masturbação, que não é sozinha, digamos assim. A experimentação sexual com outros corpos não é necessariamente sinônimo de um encontro com o sexual, enquanto diferença, em relação a si mesmo. O encontro sexual não garante o encontro com o corpo estranho do objeto A. Transar não necessariamente põe alguém em conflito e instaura uma divisão subjetiva. O sexo experimentação é, nesse sentido, uma extensão da masturbação. Uma prática sexual apoiada na fantasia e que preserva intacto o narcisismo. O sexo-masturbação é o sexo onde a presença do corpo do semelhante não é suficiente para abalar a imagem e semelhança de alguém. Podem estar nus, mas não sentem vergonha. Falta a nudez, que desvela o enigma do desejo do outro. Podem ter as mais variadas práticas sexuais, mas ali não há um franqueamento de uma inquietante estranheza, que, se por um lado leva às formações dos sintomas do desejo, impotência, e do amor, ciúmes, também é o que costuma levar, uma vez atravessado, às fronteiras do que convenhamos a chamar orgasmo.
O sexo que não oferece ao narcisismo e à fantasia alguma espécie de perturbação é o sexo confirmatório do meu corpo. Mesmo efeito produzido pela masturbação, que confirma através da fantasia o corpo que um pensa que tem. O corpo do imaginário é um corpo erógeno, porém não necessariamente um corpo sexuado, ou seja, atravessado pela diferença sexual e, portanto, tendo essa diferença como um elemento de conflito e de divisão. O corpo sexuado é decorrente do encontro sempre faltoso com a diferença sexual em cada um. Não é exatamente com a diferença do outro, mas é a diferença sexual encarnada em si mesmo. A estranheza do sexual. A passagem ao corpo sexuado, naquilo que comporta de uma opacidade perturbadora na própria experiência erótica, depende de uma espécie de construção e fratura da fantasia. A fantasia, poderíamos aqui entrever, é um outro nome da masturbação. Se tomamos a masturbação não como uma prática, mas, sobretudo, como um modo de fazer circular a satisfação, podemos encontrar na fantasia o seu correlato. O circuito da fantasia pode incluir variados objetos a partir de variadas fontes pulsionais. Porém, sua consistência advém de uma resposta simbólica ao encontro com o real da diferença sexual. Sua extensão, prolongamento e só vai até onde e quando se encontra um obstáculo que faz resistência ao gozo sentido fantasmático. E é isso que, em geral, interessa localizar, né? A experiência de cada um. Quando essa armação fantasmática de sentido fracassa de alguma maneira. O sexual, propriamente dito, é a diferença. Aquilo que implica resistência a essa satisfação oblíqua da fantasia. Trata-se de uma satisfação resistente, que resiste, tensiona e conflitua. A fantasia apazigua, o sexual perturba. O sexual é, sobretudo, o sintoma, pois este localiza uma satisfação pulsional que oferece todo tipo de resistência ao eu, imaginário, narcísico, e ao gozo sentido das formações fantasmáticas. Um sintoma é condição de um erotismo propriamente dito, a gente pode dizer assim. Aquele que se traduz justamente por fazer frente a algo em mim que extrapola as significações da fantasia e do narcisismo. Sintoma, poderíamos anotar nessa esteira, é um dos nomes daquilo que faz obstáculo à realização narcísica e fantasmática. É nesse sentido de sintoma que interessa aqui. O homem impotente na cama nunca é impotente se masturbando. O exemplo masculino é sempre o mais patético, mas por isso mesmo o mais ilustrativo. Estar nu com outro corpo nu, em larga medida, não é diferente de estar nu frente a uma tela. Mas é o que costuma propiciar a maior chance de um encontro com alguma diferença de alguém consigo mesmo. E aqui eu faço uma menção a uma vinheta clínica, adolescente falando de algo da experiência sexual nos tempos de pandemia e em meio a telas. E a curiosidade, digamos assim, deste ponto em relação ao tema que estamos trabalhando aqui, é que o uso da tela era, claro, a serviço da fantasia. Poderia se sentir inteira, mas não se mostra inteira. E esse controle, digamos assim, do que se mostra e do que não se mostra, do que se dá a ver, do que se não dá a ver, é algo que, ao mesmo tempo, apaziguava e já causava uma certa angústia, pensando, e quando acabar a pandemia, como é que vai ser? Porque esse controle não é tão possível, digamos assim, quanto é ensejado e mediado por uma tela.
certamente a tela, digamos que os adolescentes fazem uso, e a maneira como eles fazem uso das telas não é a mesma tela de nós, que estamos aqui um pouco depois. Sexo e masturbação são equivalentes, desde quando estão a serviço do erotismo propriamente masturbatório da fantasia. Porém, à revelia das telas, o sexo costuma ser praticado entre dois falantes. É porque o sexo é entre falantes que ali existe uma maior chance de cada um estar despido momentaneamente e inesperadamente das coordenadas narcísicas e fantasmáticas. Essa maior chance para o erro é o que poderia diferenciar uma transe de uma masturbação propriamente dita. O sexo na adolescência, poderíamos propor, é um sexo sem sintoma, pois ainda não deu tempo. Ainda não chegou lá. A adolescência poderia ser pensada exatamente como o tempo necessário para esta qualidade erótica poder ascender. Um erotismo fruto de um conflito que permite o desejo escapar da malha narcísica. Há um tempo e um percurso de encontros com a diferença sexual que divide e que expõe ao desejo naquilo que indetermina as coordenadas das satisfações tipicamente masturbatórias. Sem a sintomatização da posição sexuada, não há maneira de tatear a indeterminação do desejo, ensejado pelo encontro dos corpos. É como se, sem essa sintomatização, não se encontra com alguma coisa que não se espera encontrar. Sem algum enfrentamento de um obstáculo sintomático, poderíamos dizer, não há no horizonte um orgasmo, como um acontecimento contingente que atira o falante num opaco que não convém às palavras. Poderíamos pensar que, nesse campo de um enfrentamento com o opaco do corpo próprio, estaríamos num sexo que, para além de experimental, seja uma experiência. Então, bem, essas foram umas ideias que surgiram para compartilhar com vocês e a gente poder bater um papo na conversação. Obrigado. Seu microfone, Luísa. Sim, obrigada, Luiz. Vou passar logo a palavra para a Mônica Age e depois a gente abre a conversação. Obrigada, Luísa. Boa noite a todos, de novo, e todas. Então, eu gostaria de começar agradecendo a Iordan pelo convite, né, para estar hoje aqui nessa preparatória, Iordan e toda a diretoria, e dizer o seguinte, nós somos um GT, né, de trabalho, um grupo de trabalho do ENAPOL, cujo tema, como eles já falaram aí, é amor e sexo na adolescência. Esse GT é coordenado por mim e pela colega Cristiane Barreto, da Seção Minas, e somos um grupo de nós duas e mais 15 pessoas, né, sendo 5 aqui da Bahia e tantas outras pelo Brasil todo. Aqui da Bahia estamos eu, Luiz Felipe, Etel, Daniela e Márcia Ledo, que vão participar aqui hoje conosco. Bom, então vamos lá. Os óculos. Bom, vou começar com algumas palavras sobre o amor. Mas, afinal, o que é o amor? Os poetas, os artistas, de uma maneira geral, como bem apontou Lacan em certa ocasião, antecipam os psicanalistas. E sobre as coisas de amor... Foi a intervenção, né? E sobre as coisas de amor, não encontramos nenhum bem-dizer melhor que o deles. Freud constatou desde cedo o caráter narcísico do amor. Amamos sempre a nós mesmos, ainda que no outro. Como assim? Né? A gente pode pensar, como assim amamos a nós mesmos? Quando busco alguém com quem tenho afinidades, gostos, etc., é o amor narcísico que está em jogo. Freud também falou de um outro tipo de escolha, a anaclítica, que é quando amo aquele que cuida de mim e me protege. Mas será que nesse caso não seria também do narcisismo de que se trata, já que protege a mim mesmo,
quando eu busco essa proteção, né? Bom, no mal-estar na civilização, ainda que oponha Eros ao amor ao próximo, baseado na máxima cristã, ama o seu próximo como a ti mesmo, existe algo a nível narcísico que permanece. E agora que eu cito Freud, ele diz, a ética natural, como é chamada, nada tem a oferecer aqui, exceto a satisfação narcísica de se poder pensar que se é melhor do que os outros. Né? Nesse ama seu próximo como a ti mesmo. Freud, ao falar do amor, o associou a uma escolha de objeto. A escolha de objeto de amor é a imagem de outro ser humano. Às vezes, se escolhe um objeto material. É o caso do fetichismo. Nesse caso, não se trata de objeto de amor, mas sim de gozo ou de causa de desejo. Aponta Millet no texto Uma Conversa sobre o Amor. Bom, para falar de amor, é preciso que a função A seja velada pela imagem do outro ser humano. Então, no amor há um engano, já que ali o objeto A, como dejeto, encontra-se escondido. A fórmula desse véu, Lacan fornece. I de A, imagem de A. Voltando à questão do amor narcísico, Lacan no seminário nos diz que o amor, se é verdade que ele tem relação com um, não faz ninguém sair de si mesmo. Se é isso e nada mais que isso que Freud disse ao introduzir a função do amor narcísico, o problema é como poder haver um amor por um outro. Em Freud, a questão do não há relação sexual encontra-se atrelada justamente à escolha de objeto. Ou seja, porque os homens e as mulheres não podem reconhecer-se como tais, puramente, precisam, então, de outros signos específicos para poderem reconhecer o objeto do outro sexo que lhe seja conveniente. Para Lacan, não há relação sexual porque o gozo do outro, tomado como corpo, é sempre inadequado. Então, seria justamente ao defrontar-se com essa impossibilidade que é posto à prova o amor. A frase célebre que encontramos, né, e que a gente vem ouvindo demais esses dias, né, nessas tantas conversações, aí eu já estive em várias e a gente não tem como fugir dessa frase, é que o amor viria em suplência à relação sexual que não existe. Bom, então agora vamos tentar entender o que é que ocorre na adolescência. Vamos situar um pouco o que se passa na adolescência, embora precisemos destacar que na psicanálise a gente não usa, né, o termo adolescência como conceito, a gente fala em puberdade, Freud falou em puberdade. O ser humano, diferentemente do animal, que sabe muito bem o que deve fazer quando chega a época de procriar, ao sair da infância e entrar na puberdade, se embaraça com seu corpo e a linguagem, ao invés de ajudar, atrapalha. As respostas que encontrava no outro, a pergunta sobre o seu lugar no desejo da mãe ou do casal parental, não podem mais dar conta dos novos impasses. O enigma agora a ser decifrado tem a ver com o encontro com o outro sexo. Nesse momento, o jovem terá que recorrer às suas fantasias e identificações para tentar dar uma resposta ao buraco que a sexualidade produz. A questão da adolescência é que, na puberdade, o sujeito terá que fazer uso do fantasma, como propõe Viganò num texto, só me lembro de Célia aqui, que a gente trabalhou tanto sobre as transformações da puberdade. Acho que a Célia está aqui. Nós trabalhamos muito, acho que foi no ano de 2016, né, que teve um encontro brasileiro, a gente teve 2 jornadas sobre a adolescência, trabalhamos muito esse texto. Já dizia Freud, nos 3 ensaios sobre a sexualidade,
que a puberdade é um momento em que se espera do jovem a separação da autoridade dos pais e de seus ideais. Ora, mas então, como fazer quando essa fraqueja e os ideais não mais dominam a cena do mundo? São os adolescentes os que mais padecem e estão sob os efeitos desse enfraquecimento do nome do pai. E quem aponta isso é Millett em direção à adolescência. Ele diz que os adolescentes são os que mais padecem, né? Todos nós estamos sob o efeito do enfraquecimento do nome do pai, mas ele vai apontar ali que eles são os mais atingidos. Com o nome do pai perdendo a sua força, num mundo onde tudo se escancara, e como na pornografia nada fica a ainda se ver, pois já está tudo aí, é o tempo dos nudes, sem véu a ser levantado, e ao contrário, estando o encontro com o outro sexo, carente de qualquer valor enigmático, que lugar estaria reservado para o amor? Estariam vivendo a maioria dos jovens contemporâneos, como propõe Lipovetsky, citado por Sérgio Coté, uma certa apatia para o amor? A era das identificações horizontais é também a era de um novo amor ao pai. Quais seriam as saídas dos adolescentes frente às novas versões do pai? Lohan nos diz que nosso tempo também é o da decifração desses novos amores pelo pai, e traz a fala de amor inventada por Marcial, o estranho poeta do século I. Esse poeta diz assim, nem contigo, nem sem ti, né? Que a gente faz alusão que Lacan diz poder, serviço do pai e prescindir dele. Bom, só que Lohan também diz que o século XXI se apresenta como a época generalizada da inexistência da relação sexual. Então, aí eu vou compartilhar com vocês um pouco das perguntas que a gente vem, né, nos fazendo no grupo, no GT de trabalho. Como os adolescentes respondem à inexistência da relação sexual? Como eles sustentam que a relação sexual não existe? Para mostrar a ausência da relação sexual no real, nada melhor que a profusão imaginária de corpos se entregando a um se dar, a um se pegar, como aponta Millett no Inconsciente e o Corpo Falante. Então, seria esse tipo de resposta, o sexo escancarado, puro gozo, o ficar com muitos em uma só noite, uma forma de não se deparar com o furo constitutivo? Né? Mas, assim, o que me chamou muito a atenção é isso que Lohan traz, que eu me identifiquei, que é um pouco como eu venho pensando, que ele traz que o século XXI se apresenta como a época generalizada da inexistência, né, da relação sexual. Bom, e os adolescentes, os que estão aí, né, afetados por isso, e será que eles tentam fazer, a gente vem discutindo muito isso, será que eles tentam, será que o tempo todo isso que eles fazem, eles tentam fazer existir? Ou como é que eles respondem, né, a essa inexistência? Se a relação sexual se define pelo não para de não se escrever, e aí está a impossibilidade, a contingência, por sua vez, está no para de não se escrever. Aí não há outra coisa senão encontro. O encontro no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço do seu exílio da relação sexual. Será que o beijar-bocas, foi uma pergunta que um determinado dia a nossa discussão surgiu lá. Alguém perguntou, será que o beijar-bocas aleatoriamente, muitas vezes sem nomes, seria uma forma de não se confrontar com o seu exílio? Bom, recorrendo aos argumentos do 10º Enapol, encontramos passagens bem interessantes que vêm nos ajudando a pensar sobre o tema. No argumento 1, Gabriel Hack diz o seguinte, estar à altura do século XXI implica em se perguntar sobre o novo do amor, nas novas modalidades dos laços, nas novas formas de família,
de casal e na escolha sexual. Então a gente se pergunta, se o adolescente é o que está mais perto do novo, não do que está por vir, mas sim do que já está aí, o que ele teria a nos ensinar sobre o novo no amor? Uma pergunta. No argumento 3, Ramandil nos traz o seguinte: no que diz respeito ao novo, estamos às voltas com as manifestações de um novo real. Ele mesmo produto do discurso da ciência e de suas derivas tecnológicas. Trata-se de um real já não mais marcado pelas interdições ao gozo, mas, ao contrário, a sua incitação, facilitada pelos alcances da técnica. O contexto do novo se vê marcado assim por novos encontros com o impossível, quando este já não é mais coberto pelo véu das interdições paternas. Então, com Gabriel Hack, a gente também se pergunta por que onde entraria o amor em tempos de nada é impossível e de nomeações de ferro, em uma época caracterizada pela ânsia em satisfazer gozos e identidades que não somente consomem a divisão subjetiva, mas saturam o entre a partir de onde o amor palpita, né? Esse entre. Então, mais uma questão. Então, a questão que nos colocamos é como encontrar esse espaço, intervalo, brecha, quando o discurso que prevalece é o discurso capitalista e o impossível ficou fora de moda. Se com Freud sabemos que a análise é uma cura pelo amor, sendo o amor de transferência sua mola propulsora, poderíamos então tomar a análise ou a sessão analítica enquanto lugar, dispositivo, que possa vir a introduzir o intervalo que nos dias atuais encontra-se eclipsado ou curto-circuitado entre a demanda e os objetos, né? Pensando na análise como esse espaço desse intervalo. Se o saber como aponta Millet em direção à adolescência não é mais buscado no campo do outro, e a transferência como aponta Ramandil se localizaria agora como demanda de pura presença, será que justamente não seriam os jovens, os adolescentes, os mais afinados com essa nova pegada, onde os signos do amor parecem reduzidos ao mero batimento, presença, ausência? Então, tomando a perspectiva de que só o amor permite ao gozo condescender ao desejo, apostar no amor de transferência, enquanto contingência possível de um encontro, talvez seja o que irá ajudá-los a encontrar um significante próprio, capaz de orientá-los quanto ao seu desejo, e através de um trabalho de nomeação, poder bordejar o que se encontrava à deriva, dada a inconsistência do outro. Então, para finalizar, se em uma análise o percurso a ser feito é passar do amor narcísico, esse que é um amor repetição, que está sempre em busca do complemento, passar desse amor a um amor invenção, que inclui o novo, um amor mais digno. Então, se é essa, né, essa proposta de uma análise, o trabalho com os adolescentes hoje exigiria do analista um esforço a mais, posto que, se nem crentes no amor eles se encontram, como fazer valer a crença no inconsciente? O como, talvez eles nos ensinem, pois invenção e criatividade estão mais do lado deles do que do nosso. É uma aposta na existência de brechas para as contingências. Então eu encerro com uma pergunta. Será que os adolescentes, assim como os poetas, também antecipam seus analistas?